Bom dia a todas, todos, todes. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Teatrais. Hoje a gente tem a participação de duas mulheres incríveis, né, que eu conheci ao longo da minha trajetória aí como artista e professor, Joriana Pontes e Stephanie Lu Vasconcelos. Elas vão falar sobre caracterização e não vou falar muito sobre quem elas são, o que elas fazem, porque elas mesmas podem falar sobre si. Com vocês, Joriana Pontes e Stephanie Lu. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá, a palavra... bom dia. Bom dia, né? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Túlio, na live, né? Eu estou em Mossoró, né? Essa cidade quente. Estou aqui, inclusive, no galpão da companhia da Cia Bagana de Teatro, onde eu ajudei a fundar, né? Faço parte, faço alguns trabalhos e que me honra muito, né? Assim, já morei muito tempo fora daqui de Mossoró, né? Morei na Bahia, mas voltei, retornei também já há muito tempo, desde 92 que eu voltei aqui para Mossoró. E de lá para cá, me enveredei no mundo da arte, né? Do teatro, né? Do corpo e da caracterização, né? Como você falou, a gente conversando, a questão da maquiagem, né? É difícil as pessoas entenderem que não é só maquiagem, né? É a caracterização mesmo, porque é um complemento, ou é a parte, ou é, enfim, também a personagem, né? É bem significativo isso. E aí a gente vai falar, vai bater um papo, né? Eu estou aqui com companhia, uma companheira aí, né? Que eu não conheço, estou conhecendo agora, estou tendo o prazer de conhecer. Vou botar o óculos aqui para eu olhar bem para ela, estou aqui na tela com ela. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a caracterização. E assim, a caracterização para mim chegou num momento que eu também estava imersa na atuação, né? Então, assim, começando lá do circo, começando entendendo aquelas maquiagens dos palhaços, né, que tomava o rosto todinho, fui fazer uma festa de aniversário meio amadora mesmo, eu não tinha ainda, não era meu campo de estudo ainda, né, e também eu não sabia se queria ser artista ainda, mas eu gostava muito de uma ligação muito forte com o circo, sempre quis ir embora com o circo, né, sempre quis ir embora com o circo. E aí, gostava muito do universo do palhaço, né, na minha época, não tinha muito essa diferenciação de palhaço e palhaça, né? A gente achava que palhaço não tinha sexo. Então, assim, mas era palhaço, tinha um gênero, mas era o palhaço. Depois, muito tempo depois, foi que eu descobri que sim, que tem, e hoje eu tenho o palhaço e tenho a palhaça, e estou trabalhando muito mais com ela. Mas não é disso que a gente está falando, é de caracterização. Então, vou focar na caracterização. Então, eu tive que utilizar uma maquiagem para fazer, né, a festa de animação caseira, né, de casa mesmo, no aniversário de um parente meu, e aí, de um sobrinho, e aí eu fui e coloquei tinta-guache, e eu tive uma crise muito alérgica, né, então, daí para cá, isso é a primeira vez que eu estou contando porque meu interesse em estudar maquiagem, estudar essa caracterização, exatamente porque eu tive uma crise alérgica muito grande porque eu utilizei tinta guache. Naquela época, na minha época, não existia tinta guache antialérgica, né, que hoje as crianças já usam e tal. Então, eu tive uma crise forte. Daí eu comecei eu era muito curiosa, né? Sou ainda, né? E aí comecei a investigação, que tinta era aquela que aqueles palhaços usavam que não morria, porque eu quase morro. E aí começou a minha vontade de descobrir cada vez mais e de testar maquiagens e de, enfim, estudar.
Então, foi tudo muito, muito assim, né? Eu não tenho uma formação acadêmica, né, em caracterização, dentro da faculdade de teatro, não, né? Minha formação, eu sou cientista social, né? Sou socióloga, né? Licenciada, e também sou especialista em arte e educação com ênfase no teatro. Então, assim, sou professora dentro do teatro, mas eu investigo também, comecei a investigar, né, a parte da maquiagem. E aí foi muito bacana porque eu descobri muitas coisas, e descobri vivenciando também, e descobri junto, aliado ao meu fazer, né, de atriz, de palhaço, enfim, e depois de palhaça, descobri mais coisas ainda, né, e aí fiz os investimentos, né, a minha mestra, né, que eu gosto muito demais, 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 é Mona Magalhães, né, assim, foi com ela que eu tive o maior contato, né, com esse universo da maquiagem. O mais é a experimentação, é experienciar, né, e aí, assim, é difícil ter uma valorização, né, da caracterização aqui, enfim, eu acho que no Rio Grande do Norte, não sei, em outros estados, né? Assim, as pessoas não entendem muito, acham que maquiagem é só, né? É qualquer coisa, ou então, assim, é a última coisa, né? Depois que você faz. Então, nunca se pensa num projeto, né, de teatro, ou quase não se pensa em englobar uma caracterização realmente de profissionais, ou de pessoas que entendam, porque não é só maquiar, né? É a psicologia, você entender entender quem é aquela pessoa que você vai interpretar, né? Quem é essa pessoa que você vai atuar? Quem é essa pessoa que você vai viver, né? Então, assim, é um rosto dentro do rosto, é um rosto no rosto, né? E aí eu tenho uma linha, né, de trabalho específico. Eu gosto muito de, primeiramente, entender, ver a pessoa fazendo, ver a pessoa atuando, isso na área do teatro, né? Mas a gente também trabalha com outras esferas, né? Com outras, como é que eu vou dizer? Com outros segmentos, né? Também que, enfim, que peça essa caracterização dessa necessidade. É como figurino também, eu comparo muito, né? Não é roupa, né? É aquilo, é aquele traje, aquela vestimenta que vai identificar quem é você. A caracterização é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, assim, também, eu não sei se Stephanie concorda comigo, mas é também uma profissão também solitária, né? A gente conversa pouco sobre isso, assim, é mais nos grupos, quando há uma necessidade, se tem uma pessoa que, de fato, faz uma caracterização mais elaborada, né? Enfim, mas é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, você tem que estudar todo um contexto, né? Não é fácil, não é simples, mas também não é difícil, não, entendeu? Eu não sei se Stephanie concorda comigo nesse sentido. Então, assim, a gente vai fazendo, né, as pesquisas, claro, antropológicas, também dentro da minha área, a gente vai fazendo umas pesquisas também, tem que descobrir o universo dali, de onde é que surgiu aqui. Eu gosto muito dessa investigação, né, dessa pesquisação mesmo, da origem, de onde vem cada tinta, de onde vem eu vou chamar de tinta, mas de cada cor, de onde se originou isso, logicamente que tem um contato lá com os índios, né, enfim, tudo começou na origem mesmo, e aí você vai fazendo esse investimento intelectual naquilo que você quer para a cena. Logicamente você tem que trabalhar, você não trabalha também desplugado, enfim, distante do ator, ele é a parte principal, né? É ele que vai dizer o que é que ele é, né? O que é que ele quer. Então, sempre é bom, dentro da caracterização, você dialogar com o espetáculo, com o diretor, com a cena, com o que é aquilo, o que vocês querem passar, o que quer passar, né? Qual é a sua personagem, a psicologia dela,
o entendimento, o gesto, entendeu? Para entender aquilo que você vai ser na caracterização também, entendeu? Então, é como figurino também. É tudo junto, tudo faz parte de uma mesma coisa, sabe? Logicamente que como eu faço teatro fora da caixa, né, eu não gosto muito de estereótipo, eu acho que o teatro é feito por ator, né? Então, assim, o ator, ele pode, sem nada, atuar. Não existe, porque eu só atuo se eu tiver uma caracterização, isso a caracterização engloba cabelo, maquiagem, enfim, figurino e tal e tal. Tudo tem que ser dialogando. Tá, tudo bem, beleza, mas também você pode fazer sem nada disso, entende? Assim, não é algo que é algo que vai sendo construído de acordo de acordo com o que a cena pede ou que o ator quer, né? Porque ele é o principal, né? Da questão da cena, né? Da cena. Então, eu entendo a caracterização dentro dessa ótica, dessa perspectiva, né? Minha linha de trabalho é uma linha de trabalho voltada para luz e sombra, né? Claro, enfim, princípio, né? De tudo. Mas, assim, eu gosto de traços, né? Eu gosto de aprofundar ou apagar traços, enfim, construir outro rosto também, né? Então, mas tudo partindo desse princípio, partindo do que a cena pede, do que o ator ele quer, da psicologia da personagem, né? Do personagem, e do entendimento do diretor, o que é que ele quer para aquilo. E eu gosto muito também tem também caracterizações que é interessante, que é bacana, né? Que não é feito de tinta de maquiagem, mas é feito de elementos, né? Enfim, de máscaras. Gosto muito também de máscaras. A gente está numa imersão de um espetáculo chamado Anfíbios, né? Um respiro na quarentena, que a Cia Bagana passou esse tempo todinho, e aí, enfim, eu criei, né, a minha personagem dentro disso. Não é uma maquiagem, né, é uma máscara interessante, é uma capa interessante. Então, assim, também existe isso, entendeu? Algo que você coloque que também diga o que você é, né? E aí tudo faz parte disso, dessa caracterização. Por isso que eu brinquei com o Túlio quando a gente conversou, eu digo, olha, Túlio, vamos entrar dentro da caracterização, né? Porque é interessante isso, não é só maquiagem, é uma sobrancelha diferente que você colhe ou bote, né? É um bigode que você faça, enfim. Então é isso, né? Assim, dependendo do que o espetáculo peça, dependendo do que a cena peça, dependendo do que a performance peça, a gente estuda e faz a imersão junto, né? Não é algo separado. Joia. Eu falo muito, viu, Túlio? Não, tudo bem. Estamos aqui aprendendo. Stephanie está ali também, acredito, pensando coisas, sendo provocada pelas tuas palavras. E agora a gente ouve um pouquinho da experiência da Esther, o que é que ela pensa sobre esse tema aí chamado caracterização. Vai lá, Esther. Se apresente. Oi, eu sou Stephanie Lu Vasconcelos, sou atriz também, e sou formada em teatro, né, pela UFRN, e foi lá nessa formação de teatro que eu tive aproximação com a caracterização teatral. Antes, eu confesso que não pensava sobre isso, não era realmente uma preocupação, como não era de tantas outras pessoas que estão no fazer teatral, né? A gente acaba assumindo essa compreensão que se tinha antigamente de que a maquiagem ela era uma alegoria, que você botava no final da criação do espetáculo para entrar em cena. E como Joriana já falou, né, concordo plenamente com o que ela falou, a maquiagem ela não pode ser essa alegoria, ela tem que estar junto com o projeto que está sendo criado. E é por isso que é tão importante que ela vá sendo experimentada, né, toda a caracterização, à medida que o processo vai avançando, porque aí você consegue integrar as coisas e trazer os significados, né, os signos que tanto a encenação quanto os atores querem passar para os seus personagens. Acho que ela colocou muito bem. E aí, quando eu entrei, né, no curso de teatro,
o curso de teatro da UFRN ele não tinha ainda um professor especializado em caracterização. A gente tinha disciplina de figurino e maquiagem, em que era tratado ainda um pouco separado, né, essas duas vertentes, figurino e maquiagem, que hoje em dia já tentam integrar mais no fazer em si, mas na universidade ainda era separado. E na disciplina figurino e maquiagem, ela era ministrada pelo professor Sávio Araújo, que na verdade ele é um professor de tecnologias da cena, né, mas ele não tinha formação em caracterização, em maquiagem, enfim. Então, o que é que ele fez? A estratégia dele para nos guiar nesse sentido era de nos ensinar, nos provocar a pesquisar sobre maquiagem. Qual a maquiagem que você quer criar e por quê? Como? Quais os elementos que você quer trazer? O que é que esses elementos vão falar, né, para quem está assistindo, para o seu interlocutor? E aí essa provocação ela foi muito interessante para mim, porque me fez lançar um olhar diferenciado, né, sobre a caracterização, que até então não era realmente, como eu falei, uma grande preocupação. E logo em seguida, né, dessa disciplina, eu entrei no Grupo Popular de Teatro da UFRN, que é coordenado pelo professor Macários Maia Barbosa, e ele iniciou o processo de criação do espetáculo Alamoa. Nesse espetáculo, que, nossa, foi muito importante para o meu desenvolvimento, ele falou assim, ele escolheu cada um dos atores para também assumir outro papel na criação daquele espetáculo, né? Então, um assumiu a caracterização, um assumiu a iluminação, um teve mais cuidado com o roteiro, e assim a gente foi criando conjuntamente, mas um pouco delegado, né? Cada função. E eu fiquei com a da caracterização. No início me assustei um pouco, porque eu não tinha nenhuma experiência, né? Mas foi um processo longo, foi um processo que durou desde 2009 até 2013, se eu não me engano. E aí eu tive bastante tempo para experimentar, e a gente experimentava bastante. Tipo assim, eu criei desenhos e conversava com os personagens, né, com os atores e com os personagens, que às vezes a gente montava tudo, montava todo mundo e ficava conversando com os personagens para entender o contexto da vida delas, fora da peça mesmo. Porque aí a gente ia construindo melhor essa, como é que eu posso dizer? Essa persona, né? Essa personalidade de cada personagem, para a gente saber quais os elementos que traria para a cena, para a imagem dela em cena. Porque a imagem do ator em cena, do personagem, é o primeiro texto que chega para o espectador, né? Assim que você entra, você não disse nada, é a sua imagem que vai falar primeiro com o espectador. Então, ele já vai fazer algumas leituras de quem você é, com base nas informações que você está passando na sua maquiagem, né? Que é o que chamam de visagismo, que é o estudo do rosto, das expressões, de como essas expressões falam, né, por si só, sem você precisar falar nada. Então, tipo assim, se eu tenho uma sobrancelha mais arqueada, eu posso ser o vilão, porque tenho uma cara de brabo. Se eu tenho uma cara mais triste, geralmente eu sou aquele personagem que fica mais de escanteio. Então, são várias questões que a gente foi estudando, né, ao longo do processo de Alamoa e que me despertaram esse interesse pela maquiagem. E aí eu fui até estudar um pouco da história, né, da maquiagem, e foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, porque eu ainda tinha uma visão para fora do teatro, né, fora da cena, eu tinha uma visão ainda um pouco preconceituosa com relação à maquiagem, por causa, enfim, das indústrias da beleza, né, desses padrões que a gente às vezes fica tentando perseguir, que são irreais. Então eu tinha um pouco de limitação com relação à maquiagem para fora da cena. E estudar a maquiagem como um todo foi importante para que eu percebesse que a maquiagem ela não é só um elemento cênico, ela também é um elemento político, né, muitas vezes. E a pintura da cara, né, ela é feita desde a Era do Gelo. Tem registros da Era do Gelo de elementos e de pigmentos que o povo usava para pintar a cara em rituais. Então é uma coisa importante desde o início, né? Desde que o homem tenta se manifestar como um outro, como uma divindade ou como um animal, né? Alguma coisa assim. Quando ele tenta se manifestar como o outro, ele pinta a cara. Então a gente precisa realmente dar um pouco mais de importância a isso, eu acho. Joia, perfeito. Pelas falas de vocês, as duas, né, me parecem convergir para um ponto, e aí eu vou pegar uma expressão que você usou, Esther, para
para a gente avançar na conversa. Você fala da maquiagem como um primeiro texto, né? E aí eu também fui aluno do professor Sávio, né, a quem rendo tributo, honras, acho que é uma persona importante na história do Teatro Potiguar, sobretudo do Teatro da Capital, né? E aí é importante destacar isso. Joriana está falando lá de Mossoró, né? Que tem um outro circuito, né? Que também tem personas muito importantes, né? Talvez uma das figuras mais proeminentes do Teatro Potiguar seja de Mossoró, que é João Marcelino, né? Não tem como falar em Teatro Potiguar sem falar em João Marcelino, né? As companhias Cia Pão Doce, Bagana, a Máscara, né? Uma série de pessoas. Eu, inclusive, já fui dirigido. Escarcel. Eu já fui dirigido, inclusive, por um ator que veio, e hoje diretor também, que você deve conhecer também, Stefano, que é Luciano Luiz. Luciano Luiz, né? Deve ter sido seu colega de graduação. Começou a fazer teatro. Começou a fazer teatro lá em Mossoró. Acho que Joriana deve ter conhecido. Meu ex-noivo! Seu ex-noivo, eu não sabia. Olha aí. Eu que coloquei Luciano no teatro. Ele era meu professor de violão. Olha que bom serviço. Fez bem. Aí a gente começou a namorar. Aí eu disse, vamos fazer... Eu coloquei ele na época, Túlio, a gente estava estudando, né, para fazer Capitães da Areia. E aí, tipo, eu fui Dora e ele pegou a personagem de Pedro Bala, diga aí, a primeira personagem que ele fez. E não era ator, viu? Assim, mas foi muito bacana. O Luciano é maravilhoso. Pois é, multiartista, né? Talentosíssimo. Talentoso não, trabalhador pra caramba. Mas só destacando isso, né? Que há um outro circuito que é importante que a gente destaque aqui, né? Porque às vezes nós somos da capital, e aí falando especificamente para os meus alunos compreenderem melhor, né? E tem isso, assim. Tem uma galera lá em Mossoró, assim como tem em todo o Rio Grande do Norte, né? Tem gente produzindo teatro em Marizal, tem gente produzindo teatro em Pau dos Ferros, né? Tem gente produzindo teatro em Ceará-Mirim, no estado inteiro, né? Aquele programa das Casas de Cultura deu uma alavancada nisso, né? Alguns grupos tiveram fôlego ali durante aquele período, mas enfim. E o professor Sávio, ele é bem semioticista, era aí que eu queria chegar, né? O professor Sávio, ele tem uma pegada muito semioticista, compreendendo, então, realmente tudo que vai à cena como texto. E aí eu gostei dessa tua fala, porque eu tenho as minhas aproximações com essa abordagem, né? Eu penso que o teatro, ele se configura, ele não é apenas, mas ele se configura como uma linguagem, portanto, organizada a partir de elementos que, se não comunicam, pelo menos tentam comunicar, né? Porque às vezes a gente não consegue comunicar, tudo bem, paciência, né? Mas, e aí eu queria que vocês falassem um pouco da organização da linguagem, que é a caracterização, né? Quais são os elementos ali que ajudam? Eu acho que Joriana falou, por exemplo, da coisa eu tenho uma linha de traço, uma luz e sombra. Você falou do visagismo. Então, talvez tenham alguns elementos, né, mais basilares que vocês possam estar apresentando, estar falando, para ajudar quem está começando agora, quem está tendo esse primeiro contato, a dizer assim, tá, então quer dizer que eu tenho que pensar nisso, né? Por exemplo, existe uma relação entre a cor pigmento e a cor luz, né? Então, o pigmento que eu uso no meu rosto, ele precisa dialogar com aquela luminosidade que vai estar sobre o rosto. Então, essas coisinhas assim, se vocês pudessem dar uma pincelada, eu acho que seria bacana. Quem começa? Joriana? Bom, eu vou quebrar todas todas as questões academicistas, como eu já disse, assim, de livros e tudo, porque a minha formação é muita formação da experiência, da experiência, né, do experienciar. E assim, bom, a base que eu aprendi na vida foi sombra e luz, em relação à maquiagem, né? E a questão de efeitos, quando você também quer fazer um 3D, também você utiliza
essa técnica, né, da sombra e da luz, né, não pode nem tão pouco, tem que ver a dosagem. Agora, eu digo muito assim, vai depender do que você queira fazer. Se você quer só utilizar a sombra, utiliza só a sombra. Se for o que você, se for a intenção, se for o que sua personagem passa, né, que faça. Eu digo muito que é tudo a partir da cena mesmo, do que ela pede, ou do que ela não pede, porque também você, se for da proposta da cena, do diretor, enfim, do coletivo, quebrar isso também, né? Desdizer, ou também utilizar a maquiagem como forma de quebrar algo, né? Na construção, vai depender muito do que você quer fazer com a caracterização, do que você quer fazer com a cena. Eu não vou mais nem dizer caracterização, do que você quer fazer com o todo, né? Da sua apresentação. O que é essa personagem? O que é que você quer dialogar, né, com a sua personagem? Né? Sobretudo, o que é que você quer, tanto, como eu disse, tanto no figurino, como no cabelo, como o que você utiliza de gesto, como o andar, e a caracterização não está diferente em relação a isso. E aí, eu digo muito, né? Minha técnica, assim, não foi tirada de nenhum tipo de estudo que eu construí, ou que eu pesquisei, ou que eu fiz, mas foi a partir de um entendimento meu com a cena, né, do que eu quero. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu já fiz a maquiagem, né, da Deus Danado, né, eu assino a maquiagem de Deus Danado, é um espetáculo que eles suam muito, né, o suor é muito, todo tempo no espetáculo, porque é muito físico, é um teatro físico, né, e como colocar uma caracterização num teatro físico, né? Eles precisam ter o olho profundo, né? Porque é num processo de seca mesmo, entendeu? Enfim, o espetáculo tem todo, além do físico, ele tem todo um contexto desumano, né? Que passa, enfim, o homem. Então, assim, eles precisavam ter passar essa apatia, né? Que aí você constrói na cena, só o ator constrói, mas você pode enriquecer com elementos de caracterização. Então, como fazer isso sem a maquiagem borrar tudo, entendeu? Sem a caracterização cair na cena, enfim. Então, aí é um estudo um estudo mesmo do que você vai utilizar, da utilização. E aí você tem que saber dos elementos, né? É como um índio que pinta seu rosto para ir para uma guerra, enfim, Stephanie falou, né, lá atrás, da época do gelo, enfim, qual é o tipo de elementos da natureza, porque os nossos produtos vêm, né, da natureza, que a gente vai utilizar para que dê certo. Então, é pesquisa mesmo, entendeu? E também é a sensibilidade de você também saber se vou dar um exemplo aqui, se aquela pomadinha que a gente utiliza para... E aí você tem que entender os elementos, se é oleoso, se não é, o tipo de pele. É muito, Túlio, não é fácil. Não é, as pessoas acham que é simples. E mas assim, não é fácil. Você tem que ter um entendimento, entendeu? Como tudo que você faz na cena, como tudo que você faz na sua vida, né? O profissional, ele tem que ter a expertise nisso, mas também um estudo, né? Que aí a academia lhe dá, né? Lhe dá esse gabarito, mas também as suas experiências na vida, se você resolve, de fato, ter isso, né? Entender isso, esse universo, esse processo. E, assim, no longo da minha história sobre caracterização, assim, eu fiz muitos espetáculos também, já, Chuva de Bala, Alto da Liberdade, Oratório de Santa Luzia, entendeu? Os mais grandes conhecidos aqui em Mossoró, mas eu gosto também de fazer, e principalmente fazer esse tipo de caracterização, de grupo, né, de laboratório, de imersão, né, e aí Deus Danado, a própria Casa do Louvor, né, da Cia Bagana de Teatro,
que eles estão mortos. Então, assim, como é que a gente vai pesquisar isso? Como é que vai ser isso dentro do universo do cabaré? Então cada cozinha é um elemento, porque é uma psicologia de cada ator, aliás, de cada personagem. Então, a gente trabalha também muito isso, mas tem que dar a apatia, tem que dar... Então, assim, como eu disse para você, é uma imersão e que não é fácil, de fato. E eu já fui amo o Sávio, gosto demais dele, amor, gosto demais. Nós tivemos vários embates, né? Ele foi da curadoria daqui, da banca, né? Da curadoria, para eu dar dar aulas na Escola de Artes, né? Que a Escola de Artes não é escola livre, né? De teatro, dança, música, enfim. E eu fui reprovada, viu? Ele me reprovou, a banca me reprovou em maquiagem. Eu dei 5 aulas. Entrei, graças a Deus, teatro experimental. Então, assim, mas em maquiagem, porque eu não levei os pendrives, as referências lá para passar, enfim. Levei as maquiagens e fiz as testagens, né? Mas, enfim, são contextos, eu não me desmotivei, é isso que eu tenho para dizer para vocês também, né? Não, se é o que você quer, nenhum doutor, nem ninguém vai lhe convencer do contrário, entende? Porque é você, é a sua história, é o que você quer para a sua vida. Só precisa estudar mais, precisa se preparar mais, né? E aí, enfim, precisa estar com os instrumentos certos na hora certa, né? Principalmente quando a gente fala em relação à academia. Eu digo isso porque a Stephanie, ela tem essa pegada, né, Stephanie, essa formação bacana. Eu já não tenho tantas palavras rebuscadas, eu tenho a minha vivência, de fato, e as minhas referências, né, em relação à história da maquiagem, que a gente estuda e faz, e é preciso também fazer, né, mas é isso. Mas é você, de fato, estudar, e é principalmente estudar... se você pega a cada pele, Túlio, né, Stephanie? É diferente. É diferente. E, às vezes, você tem um processo alérgico, não é porque talvez naquela maquiagem tem um produto que está lhe causando alergia. Então, até isso a gente estuda, entende? A gente estuda. Tem esse alquimismo, né? Essa coisa dos alquimistas, né, Stephanie? Então, eu espero que tenha dado uma contribuição, né, nesse sentido, em relação a isso, mas persevere, não é fácil. É como eu disse, são profissões solitárias, né, Stephanie, assim, não é... E eu não vou largar mais do pé de Stephanie, já que eu sei que ela é uma pessoa que está em Natal. Então, para a gente conversar e para a gente trocar, as minhas trocas tá muito distante de mim. E concordo, Túlio, João Marcelino é uma referência também, muita coisa eu bebi, né, da fonte do João, é um mestre. Assim também com Augusto Pinto, aqui do Arruaça, né, que foi lá do princípio da Gênesis, né, como meu amigo Cícero Dias, né, falecido, também me promoveu esse olhar diferenciado para a caracterização, né, e eles foram importantes para mim, né, e são, né, assim, conta também minha historinha, eu estou com eles junto, né, Sávio também, pelo aprendizado, pelas conversas, por toda a sensibilidade dele também, né, depois de todas as reprovações que ele fez comigo, eu converso com ele muito, né, conversava, né, lá atrás, hoje, pelo tempo também, a gente se distanciou um pouco. Mas é isso, são processos e é o seu entendimento pelo que você busca, pelo que você quer, né? E nem eu, nem Stephanie, nem ninguém vai dizer o que o ator quer para aquela personagem, né? Então, por isso que não pode ser separado. Tem que ser junto mesmo. O estudo tem que ser, a imersão tem que ser construída em conjunto. É verdade. É exatamente isso que Joriana falou. Encontrar os elementos vai depender da sua imersão, porque cada espetáculo vai ser um espetáculo, cada processo é único, cada personagem para a criação de cada ator é único. Então, eu posso fazer a mesma personagem que a Joriana fez numa peça, vai ser completamente diferente, né? Então, assim,
só em cada processo é possível saber quais os elementos que vão destacar o que você quer mostrar daquele personagem. Não é uma receita de bolo, né? Realmente só a prática. Túlio? Cadê Túlio? Túlio caiu da cadeira. Não, tô aqui. Não, tô Será? aqui. Vocês estão com o meu áudio agora? Joia. É porque eu tava sem a imagem. Achei muito bacana as falas de vocês, né? É uma coisa importante que vocês destacam, essa coisa do... Existe um conhecimento que ele é teorizado pela academia, né? Mas é importante a gente sempre lembrar que a teoria, ela não vem sem a prática, né? A experiência primeira é a do fazer, né? Primeiro a gente fez o teatro para depois a gente entender o que é que a gente tinha feito quando fez teatro, né? E aí, lógico que o que as pessoas que nos antecedem fizeram interferem diretamente naquilo que a gente vai passar a fazer, né? Quando a gente tem acesso a isso, quando a gente tem contato com isso, né? E aí, nesse sentido, a Stephanie tem uma contribuição muito importante, né? Porque ela tem uma dissertação sobre o tema, né? Ela tem um trabalho escrito chamado Reflexões sobre uma dramaturgia da cara pintada. Talvez ela queira falar um pouquinho sobre o que é que tem lá, como foi esse processo de escrever esse trabalho, o que é que ela conseguiu de síntese. O processo foi bem sofrido. Tu sabe, né? Dissertação, aquela coisa. Pronto, como no meu TCC eu já falei sobre caracterização, né? Porque eu falei sobre a caracterização que a gente desenvolveu no processo do Alamoa. Não só da caracterização, mas eu falei um pouco sobre toda a construção do espetáculo Alamoa, porque foi tudo muito conjunto, como Joriana estava falando, né? Foi uma imersão. Então, a caracterização ela foi criada junto com todo o resto. Isso é importante, porque uma maquiagem que eu crio assim na sala de ensaio, se eu não botar a luz para ver como é que vai ficar, pode mudar totalmente, né? Quando a luz for feita em cima. Então, uma luz muda tudo. Então, é importante que seja feita essa imersão. Todos os elementos eles têm que convergir para o que você quer passar naquela encenação. E no meu TCC eu falei muito sobre esse processo, né, do Alamoa e de como ele me levou a pesquisar a maquiagem e tal, e como foi construída a maquiagem de cada personagem. E já na minha dissertação de mestrado, inicialmente eu pretendia continuar falando sobre esses processos da caracterização que partem do ator, né? Assim, porque foi um pouco disso lá no Alamoa. A gente já criando a cena, foi criando conjuntamente a caracterização, trazendo os elementos que cada ator identificava da sua própria personagem. E aí eu queria continuar a pesquisa nessa vertente, nesse caminho, mas muitas coisas aconteceram durante no meu período do mestrado, e acabou que a gente mudou o caminho já nos 45 do segundo tempo, porque houve essa reflexão, né, de que a maquiagem ela é como uma dramaturgia, se a gente levar em consideração esse conceito de dramaturgia expandida que está sendo discutido nos últimos anos, né, no teatro, que é essa questão de que os elementos, não só o texto, eles são dramatúrgicos, eles são elementos que estão passando também um contexto para a cena, grosso modo. E aí, nas reflexões sobre a dramaturgia da cara pintada, eu vou fazer uma reflexão mesmo sobre todas essas caras pintadas, desde a Era do Gelo, né, nas rituais, nas danças originárias, né, de tribos originárias, até tribos urbanas, digamos assim, né, como os punks, como um grupo de drag queens, por exemplo. Então, assim, eu vou fazendo uma análise rápida de todas essas caras pintadas que a gente consegue reconhecer rapidamente quando a gente olha. Você olha e diz, é um índio, né? Às vezes você não vai saber que é uma pessoa de uma tribo originária. Aí você olha e aquela pessoa é um punk, porque tem aquelas características que remetem ao movimento punk, e assim sucessivamente. E como isso a gente pode trazer para o espaço artístico, mas também ressignificando. Eu não preciso criar
ipsis literis, né? Um punk usa moicano, então eu só vou fazer no teatro um punk se tiver moicano. Não é assim, a gente sabe que não precisa disso, porque o teatro também é esse ambiente lúdico, né? Que você só precisa dar alguns elementos para que o espectador crie o resto ao seu redor. E aí eu trago essa abordagem na minha dissertação. Tá bom, joia. Eu acho que Joriana caiu. Daqui a pouco ela deve voltar. Então, Esté, eu ia fazer uma pergunta para ela, mas já que estamos momentaneamente sem ela, eu vou continuar te provocando no sentido de que você possa falar um pouco sobre essa relação entre a psicologia e a dramaturgia. Eu acho que você começou falando uma coisa das linhas do rosto, né? Sim, Que eu aí achei legal. essa questão das linhas do rosto, né? A gente cai no visagismo. O visagismo, ele é um estudo das linhas do rosto e das informações que ela passa. Inclusive, hoje em dia, o visagismo ele tem sido muito utilizado para aquelas, na reconstrução, que fala, harmonizações faciais, né? Porque você estuda as proporções do rosto e como o rosto ficaria melhor proporcionado para fazer a harmonização da face. E já no teatro, a gente usa esse estudo das proporções do rosto para entender. Eu pego a foto do rosto do ator, por exemplo. Pego a foto do rosto do ator e eu sei quais os elementos que eu quero colocar na personagem. Como que eu vou transformar esse rosto que eu imaginei para a personagem por cima do rosto do ator? Porque às vezes o ator tem um nariz muito diferente, tem a bochecha diferente, então eu preciso fazer o desenho da maquiagem de modo a esconder certos elementos do rosto que eu não quero ressaltar e ressaltar os que eu preciso ressaltar. Joriana deu o exemplo de um espetáculo que ela participou e criou a maquiagem, que os olhos precisavam ser fundos, porque no contexto eram personagens que vinham da fome. Né? Então, às vezes, na vida real, o ator não vem daquele contexto, não tem os olhos fundos. Então, ela precisa fazer um estudo do rosto, entender como é que ela precisa fundar aqueles olhos, para que também não fique estranho, que fique uma coisa crível, né? Verídica, verossímil, como a gente diria. Da mesma forma foi com Alamoa. Alamoa é uma peça do alagoano Altimar Pimentel, que ele fala da história de uma noite em uma praia, que tem umas mulheres que são carpideiras, né? Tem 5 viúvas que estão carpindo por seus mortos, por seus filhos, seus maridos mortos, e uma delas, que é a chefe, a matriarca, tem um filho ainda vivo que casou-se com uma forasteira, que apareceu na ilha depois de um naufrágio, e essa mulher, o filho dela está no mar e ela está com aquele medo de que o filho não volte. Então, todas as viúvas estão na praia, carpindo e esperando para ver se o filho da outra vai ou não vai voltar. E nesse meio termo, elas estão encrencando com a forasteira porque acham que ela é a encarnação da Alamoa, que é um mito, né, lá das Ilhas de Fernando e Noronha. É um mito parecido com a Iara, né, uma mulher loira que arrasta os homens para o mar e devora eles. E nesse contexto, as personagens eram viúvas que a gente queria que elas passassem não só o aspecto da velhice, mas também o aspecto da dureza, como se fossem pedras que cresceram naquela praia, sabe? E aí, éramos todos muito jovens, éramos atores de até 20, 20, 21 anos assim, de idade, e a gente não tinha corpo, né, esse corpo do peso, do duro, do velho, e a gente não tinha as feições também do rosto envelhecido com a dureza do sol, né, de quem mora na praia. E aí a gente precisou criar isso. Como é que a gente ia criar isso? Por sobre o rosto jovem dos atores. A gente pegou a foto de todos os atores, inclusive porque tem um exercício de Richard Colson, que ele faz isso, é um livro até bem antigo, que eu não lembro o nome agora, mas depois eu posso te passar, que ele faz isso, né? Assim, ele fala que você pode pegar a foto do rosto do ator, colocar um papel manteiga por cima, ou um papel fininho assim por cima, e desenhar por cima do rosto do ator as intervenções que você quer fazer para criar a ideia que você quer, né, do rosto daquela personagem. Porque aí, assim, você vai ter por baixo o visagismo do rosto do ator, né? Vai ter todos os traços dele, para entender o que é que você precisa mudar.
se ele precisa ter o nariz mais curto, se ele precisa ter a bochecha mais proeminente, se ele precisa ter a boca grande e não tem, tudo isso você vai desenhar a partir do rosto do ator. Você também não pode ignorar que ele vai ser a sua tela, né? É mais ou menos isso. Joia. Joriana já está de volta. Ela pode comentar, se ela quiser, sobre isso. A Stephanie estava falando sobre esse processo, né, de transformação do rosto, né, de pegar. Eu provoquei ela no sentido de perguntar como era esse processo do visagismo, né, de aproveitar as linhas do rosto para a construção. E aí, Joriana, eu já vou te provocar no sentido de perguntar assim, de onde parte me parece que na tua experiência tem muito a ver com a psicologia, né? Você fala muito da psicologia da personagem para a construção dessa caracterização. Mas esse é um caminho único ou será que existem outros pontos de ancoragem para se partir para a caracterização? Estamos sem seu áudio. O microfone está bloqueado. Pronto. Quando eu falo na psicologia, né, da personagem, eu falo porque eu acredito que tudo que a gente faz, né, enquanto ser humano, a parte desse princípio, né, porque também minhas construções, como eu estou muito dentro da palhaçaria feminina, né, a gente parte muito dentro do que está lá, né, da infância, esse psique, essa psicologia, como é que eu posso dizer, Túlio? Mas não é só isso, tá? Não é só isso, pode ser também diferente. É como eu disse, como eu faço também um teatro muito também fora da caixa, né, experimental, então a gente está aberto a também outras experiências e também também até a experiência nos dizer que estamos errados, né? E aí a gente desconstrói tudo aquilo e constrói novamente, né? E tenta novamente. São caminhos, são possibilidades, né? Não existe uma receita, eu acredito, né? Existe uma técnica, que aí você experimenta, você experiencia e você constrói, né? E você processa aquilo dali. Mas às vezes não é só isso, né? É parte do princípio de todo de tudo que se pede, né? O que o que a gente vai elaborar, ou o que a gente vai estudar, o que a gente vai trabalhar, está pedindo. Eu estou falando também muito na cena, né? O que a cena pede? Quais são os elementos? Como Stephanie, concordo com ela nesse sentido, né? Mas se de repente é um diretor que quer desdizer tudo, ou que quer criticar aquilo dali, né? Por exemplo, são personagens que estão vindo ali de uma construção, ou de uma cena, ou de uma vivência, ou de uma vida muito sofrida, né? Mas aí, se de repente for um espetáculo ou uma cena que quer fazer uma crítica àquilo, né? De trazer pessoas roxas, de trazer pessoas... Enfim, tudo vai depender muito da linha do trabalho, né? Tudo vai depender muito do que a gente receber, do que é essa comunicação, o que é que essa cena quer comunicar, né? O que é que essa cena quer passar, qual é a nossa função, né? Enquanto caracterizadores, enquanto pessoas, enquanto linguagem, enquanto... O que é que a gente vai corroborar, né? Qual é o nosso papel ali, entendeu? E aí a gente facilita, nós somos facilitadores, né, Steph? A gente facilita, a gente dialoga. Concordo que a maquiagem também é uma linguagem também política, né? E é importante isso, né? A gente pode dialogar de várias formas e de ter várias construções e várias linhas de trabalho, tá? Mas uma coisa é comum para todos, a gente está ali a serviço, né? Da comunicação, a serviço da cena, né? E é um trabalho importante, que não pode ser desassociado. E aí eu digo, e tem que começar a ser valorizado, né? Isso para as pessoas que fazem teatro também,
para as pessoas que são da arte, das pessoas que necessitam, que têm essa possibilidade, né, de estar junto, de estar estudando junto, é uma parte importante na construção desse diálogo, né, uma parte importante. Não é desassociado, não é algo que vá se pensar depois, e geralmente acontece isso, né, montam tudo, aí, gente, acho que a gente tem que botar um negócio aí, como é, menina, ali, um negócio aí no rosto, né? Um negócio aí no rosto, né? Então, assim, e aí a gente tem que entender, temos que entender também sobre o que a gente está falando, né? O que a gente quer comunicar, a cultura de cada lugar, de cada local, né? Também é importante. Porque tem vários tipos também, né? De caracterização, de maquiagem, a kabuki, enfim, são mais maquiagens orientais, né? Enfim, o que é que significa isso também? E tem também as naturalistas, né, Túlio? Por exemplo, o Deus Danado da Máscara é um espetáculo naturalista, total. Então, assim, e mesmo assim, e é bom também, e é uma coisa que eu quero também dar uma dica, né? Se me permite, é que as pessoas não fiquem reféns da pessoa que criou, que construiu, que pesquisou. Não, eu acredito que a interdependência total da pessoa que criou a maquiagem, enfim, a caracterização, a pessoa que estudou junto com vocês é importante, porque é bom a pessoa se apropriar. Eu tenho muita dificuldade na Ciabagana de Teatro, né? Aconteceu uma coisa comigo que lá atrás, lá em Shakespeareano, né? A Comédia dos Erros, que a gente criou, eu criei a maquiagem também, tá? Então, assim, a reprodução disso que a gente cria, né? Como essa reprodução, né? Às vezes o ator, ele, mesmo que estude junto, mesmo que faça, é algo que você sente também, porque a caracterização é sentimento, tá ali tudo interligado, né? Sentimento é mais um elemento também, né? Que está dentro dessa construção. O que é que você quer dizer? O que é que você está sentindo naquele momento, na cena, enfim. Então, assim, e tem atores que, de fato, eles não conseguem. Não consegue. Em Shakespeareano tinha Leó, um ator, né, que fazia Drômio, né, um dos gêmeos que era um dos gêmeos, né, na Comédia dos Erros, que era o empregado, né, e não adiantava. E estava em cena também, né, fazia abertura, enfim, também fazia toda a parte dos instrumentos, né, a trilha sonora, né, vamos dizer assim, a trilha sonora ao vivo, então era feita por mim. Então, eu às vezes não tinha muito tempo, eu disse, gente, consigo a independência da maquiagem, vamos, sabe, a caracterização, vocês já aprenderam, vocês já construíram junto, mas ele, cada dia que a gente apresentava, ele mudava uma coisa. Ele mudava uma coisa. Então, todo mundo dizia, mas, Joriana, por que você deixa a gente livre? Porque é de vocês, é vocês. E aí vocês vão começando a entender que é algo também, não sei se Stephanie concorda comigo, eu sei que o teatro, ele é todo dia é uma coisa só, né? Você tem a repetição, repetição. Mas também existem possibilidades de liberdade de você dizer, peraí, aquela pessoa construiu isso junto comigo, mas eu sabe, a liberdade também do ator, ele colocar o que ele sente também ali, é super importante, né? Muito importante mesmo. E aí ele mudava, né? Ele mudava, até ficar do jeito que ele sentia que devia, do jeito que ele se sentia bem. E eu era diretora do espetáculo, né? Mas eu, tipo, sabe, não tem isso. Eu acho que você também não pode fechar, você também não pode fechar ali e não deixar que
era de rua, a gente estava ali, era experienciando tudo. Então, existe essa possibilidade, né? Quando ele se encontrasse na caracterização, pronto, ele ia repetir. Ele ia repetir. Porque ele se encontrou, entendeu, Túlio? Então, Sim, tem isso também, da sensibilidade das pessoas também, das pessoas que estão trabalhando junto com coletivos, né? Enfim, entenderem isso também. Porque o ator, ele precisa se apropriar, o artista, ele precisa se apropriar, ele precisa se sentir bem. É o rosto dele, né? É o rosto dele que está ali, é a personagem dele que está ali. Então, é isso. Você falou disso, e eu lembrei de uma experiência minha, né? Eu fiz o espetáculo Revoada, que eu acho que a Stephanie chegou a ver, né, esse espetáculo. Ele ficou em cartaz por algum tempo, e a gente fez 2 versões desse espetáculo. E aí é interessante isso que você fala, porque eu consegui me achar e achar essa figura já desde a construção no laboratório, e aí eu consegui ter uma imagem e uma caracterização que eu utilizei ao longo de todo, vamos chamar assim, a primeira montagem do Revoada. Mas quando foi para a segunda, houve um deslocamento em mim, enquanto pessoa, né, coisas que eu vivi, que refletiram no deslocamento da personagem, né? Porque a gente partia de um trabalho muito, muito pessoal, né? O Arquétipos trabalha muito com essa pegada das experiências pessoais como propulsores para a dramaturgia, para a história que se conta. E aí a minha maquiagem, né, a minha caracterização, ela mudou em função dessas mudanças que aconteceram, e eu tentei, né, construir uma outra tradução, vamos dizer assim, daquele momento que eu estava vivendo, daquele momento que aquela personagem, né, aquela ave que eu fazia viver. E aí foi bacana, eu lembrei disso, né? No entanto, há processos onde isso não é possível, né? Onde você precisa ter uma maior fidelização, vamos dizer assim. E aí eu acho que a Stephanie tem uma experiência interessante sobre esse processo de construção e de transmissão, vamos dizer assim, né, da caracterização para o ator. Eu acho que seria bacana se ela pudesse falar, né, de como é que tem se dado essa experiência com ela, né, que estratégias ela tem utilizado para fazer isso com os atores com os quais ela tem trabalhado. Então, geralmente, né, quando a gente inicia o processo, eu hoje em dia trago a compreensão de que é importante já ir experimentando, como também Joriana já falou, né, você já ir experimentando a caracterização, porque a gente também tem o direito de errar, né? E aí, às Importante. vezes, é importante, inclusive é um grande elemento para se aprender, é o erro, né? E se você deixa tudo para a última hora, você não tem tempo de entender que aquilo não combinou com a personagem, ou que aquele ator não teve ainda a condição de aprender a fazer sua própria maquiagem, porque é muito importante também, principalmente no nosso contexto, né, que a maioria dos grupos não tem condição de ter vários maquiadores para maquiar a todos os atores. Então, no máximo, você vai ter aí um ator que também é maquiador, ou 2, mas que eles também têm que cuidar das suas próprias caracterizações. Então, é importante que cada ator ele se responsabilize pela sua caracterização, mesmo que seja criada, a caracterização seja criada por um profissional da caracterização, é importante que ele consiga reproduzir e reproduzir perfeitamente, para sair sempre do mesmo jeito, né? Porque senão também cada vez vai ser um personagem diferente. Para isso, é preciso que seja experimentado. Então, no Alamo, né, no processo do Alamo, que eu já citei antes, a gente, todos os dias, a gente ensaiava de segunda a sexta, das 6 às 10. E todos os dias, acho que já no terceiro, quarto mês de ensaio, porque os primeiros meses a gente se dedicou somente ao texto, nesse caso em específico, né? Que era uma peça baseada em texto. E a gente pegava meia hora antes do ensaio para se maquiar. E aí a gente ia mesmo esmiuçando a técnica de esfumaçar o olho, o desenho do nariz, porque essas mulheres, essas personagens, elas tinham características bem, como eu posso explicar, brutas, né? A gente se baseou um pouco no expressionismo, para ficar uma coisa forte.
E aí, como é que cada um ia fazer na sua pele, né? Com os seus materiais, que também é importante que, se possível, claro, que cada ator tenha a sua própria maquiagem, até para evitar contaminações, né, de problemas de pele, coisas desse tipo, e alergias, né? Porque se você sabe que você tem alergia a determinado material, você já não vai adquirir aquele material, você vai procurar outras soluções. E é importante que cada um tenha o seu material, se for possível, para o grupo, e que cada um aprenda a desenvolver a execução da sua caracterização. Então, como é que eu organizo meu cabelo? Como é que eu faço a minha maquiagem? Quais os detalhes da minha roupa, que, né, do meu figurino, que é importante eu me atentar? Tudo isso é importante que o ator se responsabilize, porque o encenador já está com um monte de coisa nas mãos, né, para dar conta. E aí cada um vai ajudando como pode. Não só na criação, mas na execução é importante isso. Já é muito bacana. A gente está chegando na reta final aqui, né, da nossa live, temos compromissos, e aí eu queria... Joriana, você está aí ainda ou você caiu? Acho que a Joriana está tendo problema com a conexão. Pronto, Então, voltou. deixa eu só falar rapidinho Pode aqui falar. sobre o visagismo, né, que a Marceli Dantas perguntou. Não é um Isso. conceito que eu tenha me aprofundado muito, né? Eu estudei rapidamente, na verdade, eu só dei uma lida no livro, que é do Philip Howell, Visagismo, Harmonia e Estética. Assim como muitos outros textos e, enfim, materiais que a gente usa, esse livro, né, esse conceito do visagismo, ele vem da maquiagem cosmética, da área da indústria da beleza. Mas aí a gente acaba adaptando para usar para o que é interessante para a gente, né? Ele basicamente, assim, visagismo vem de visage, que é rosto em francês, e ele basicamente vai estudar essa harmonização do rosto, quais os elementos que você pode usar, qual é o corte do cabelo que vai combinar mais com o seu rosto, com o tipo de nariz que você tem, às vezes até, qual o tipo de nariz que vai combinar com o rosto que você tem. Então, assim, para eles, né, inicialmente, parte muito dessa ideia da beleza, de como você tornar o seu rosto mais harmônico, mais bonito, mas dentro daquele padrão que a gente já conhece, e que a gente não acredita muito. Mas a gente usa isso para o teatro como? Estudando essa parte, né, assim, do rosto e de como modificar esse rosto para trazer alguns elementos que a gente queira. Então, por exemplo, o Severo Snape do filme Harry Potter, eu vou usar aqui um exemplo de filme porque eu acho que é mais fácil que todo mundo conheça. No filme Harry Potter, ele no livro especificava, né, que o Severo Snape ele tinha o nariz fincado, assim, o nariz pontudo e curvado para baixo. Então, eles foram criar no rosto do ator esse nariz que era pontudo e curvado para baixo, que era para dar uma expressão mesmo assim, de um rosto meio ruim, assim, com uma expressão meio de uma pessoa má, de uma pessoa carrancuda. É mais ou menos isso que o visagismo faz. Quem quiser procurar, o livro chama Visagismo, Harmonia e Estética. É um livro pequenininho, dá para ler rapidinho. Anotado, anotado. Mas é também uma utilização do que você está dizendo, Stephanie, também é a questão do desvio, né? Do nariz também, você construir uma outra perspectiva, né? A gente chama de ilusionismo também, né? Assim, você pode também ir para a vertente do ilusionismo, porque você também pode trabalhar com isso, né? Na maquiagem, as Muda totalmente ilusões, as né? formas, né? Um nariz muito bola, né? Você afila, tem que a gente chama de maquiagem de efeito, né? As maquiagens de efeito também, o olho menor, o olho maior, enfim, você pode fazer essas ampliações também, utilizando a técnica, né? E Eu sou principalmente luz de sombra, apaixonada, né? exato, exato. E aí a técnica da luz e sombra mesmo. E é muito bacana, assim, você entender e você compreender. Eu sou fã, assim, gosto muito, não pratico muito, por conta do tempo. Geralmente, quando eu pego algum trabalho, né, assim, eu fico um tempo, né, por exemplo, vou repetir novamente o Deus Danado, eu não podia estar
Na época que eu criei Deus Danado, eu estava saindo da máscara, né, de teatro. Eu era da máscara, então, por opção, não fiz Deus Danado. Mas aí criei a maquiagem, então não estava podendo viajar muito com eles, né? Um tempo desse, e eles não conseguiram aprender a maquiagem, mas num tempo desse, Lu e Jason, eles me chamaram, eu fiz uma oficina, enfim, né? E aí eles estão conseguindo reproduzir minimamente. Mas é aquilo que eu disse, né? Eu acredito também que você pode fazer uma reprodução, mas uma reprodução a partir de você, né? Sim. Não precisa chegar tal e qual, mas é a partir do que você aprendeu, né? Eu fico me perguntando, você falou assim, eles tinham muita dificuldade, eles não tinham aprendido ainda, né, a executar suas próprias maquiagens, e depois da oficina eles aprenderam minimamente. Aí eu fico me perguntando, será que se a gente tivesse uma cultura diferente com relação à caracterização, né, a importância da caracterização para a cena, desde o início assim, da formação dos atores, será que eles não aprenderiam, não a criar, eu nem digo criar, porque talvez não seja mesmo a área de interesse, mas a pelo menos terem essa capacitação de executarem suas próprias maquiagens, porque a gente sabe que as técnicas nem sempre são fáceis realmente. Mas se a gente É. tivesse mais essa importância dada desde o início, a caracterização, Uhum. será que os atores não teriam mais capacitação para essa execução desde sempre? Pois é, eu acho que a gente tem que começar a mudar a visão dos próprios artistas, né? Dos coletivos, das próprias pessoas que estão junto com a gente, tanto na academia, mas fora dela, nas construções mesmo da cena, de grupo, enfim, né? As pessoas pensarem, olharem de uma forma diferente. Eu acredito que aí sim, assim como eles têm o zelo, né? Pela atuação, né? Por todas as demandas, né, que levam um ator a atuar, enfim, a construir um espetáculo, eles teriam também com a questão da caracterização, entendeu? Eu concordo com você, compartilho dessa sua mesma visão. E digo mais até, existe hoje, né, assim, enfim, eu não digo conspiração, mas existe hoje já um pensar, né, em relação a isso. Assim, aqui em Mossoró existem poucas pessoas que façam maquiagem artística, né? Estou dizendo maquiagem artística, é o que é mais vulgar. A caracterização existe, mas tem muitos, a partir desses autos, tem muitas pessoas que estão tendo essa tendência, né? Vamos dizer assim. Porém, e é algo que me preocupa também, né? Porque vira também um comércio, né? Assim, também vira um comércio. E aí não existe uma preocupação como é que eu posso, não é nem da pesquisa, não existe uma preocupação de fato com compromisso daquilo que você está fazendo, entende? Uhum. Existe pessoas contratadas para reproduzir uma determinada maquiagem que o diretor gosta, né? Que aprova, enfim. E aí, como é tudo muito rápido, não se existe um tempo para isso, aí isso me preocupa. Aqui em Mossoró aconteceu o seguinte, eu ia fazer um espetáculo, né, fui contratada para, enfim, pensar nessa caracterização, não tinha muito o que pensar, porque eram animais, né, eram animais, e como eles iam dançar, não queria utilizar a máscara, né, então, a tendência foi utilizar a caracterização, e eu fiz uma encomenda grande, né, na Paiô, e na Catherine Rios, né, dos elementos que eu precisava, né, e aí chegaram. Aí com uma semana, com 2 semanas, eu disse, eu gostaria de ver o ensaio, ver como é cada animalzinho, por mais que seja, como é que eu posso, tigre, leão, macaco, mas eu gostaria de ver a cena, né, de um contexto da cena. E aí ela disse, eu nem liguei para você, não foi? A gente resolveu fazer umas orelhinhas, umas coisas assim, uns diadema, umas histórias. Eu morri por terra.
Mas não foi por conta do produto, né? Assim, do gasto que eu tive, do investimento, porque nunca, para mim, você investir não é ruim, né? Logicamente que eu me preocupo com a validade, né? Eu tenho muito apego às tintas, né? Eu tenho muito apego com os elementos, porque eu não quero, não. Se vence, eu digo, eu não quero me desfazer. É um negócio sério. Mas, assim, eu tenho que me preocupar com a questão da... Então, assim, eu fiz uma divulgaçãozinha, né? E aí as pessoas compraram, outras eu fiquei, tenho muito maquiagem da Paiô, né? Branca, principalmente. Mas é assim, uma puta de uma, sei lá, como se não fosse Desvalorização. importante, como se a gente não... Ai, não, sabe? Vou desistir. Não... E é uma irresponsabilidade, né? Então, eu acredito que as pessoas devam, e assim, agradecer a Túlio, sabe, Túlio, por você ter esse olhar sensível, né, para falar e abordar esse tema, né, que é tão importante para a gente, é tão importante para a cena, né, e a questão de estimular as pessoas mesmo, né, fazer com que as pessoas valorizem e que comecem a pensar na caracterização como pensa na personagem, como pensa em atuar, como pensa em fazer um espetáculo bacana, entendeu? Como pensa no seu figurino, no que vai usar, né? De elemento de sapato, porque tudo faz parte da caracterização, né? Sim, e a compreensão, né? Eu acho que é isso. Quando você se desloca desse lugar apenas do ator ao espetáculo, né? A peça, ela precisa ser pensada como um todo harmônico, ainda que seja para falar em desarmonia, ainda que se queira construir uma encenação caótica, ela precisa ser construída a partir da desconstrução de uma harmonia, porque a maquiagem significa no mesmo lugar e no mesmo tempo que a luz, que significa no mesmo lugar e no mesmo tempo que o texto, né, que o corpo do ator. Não dá para você separar, né? Você não apresenta separado. Embora a gente possa construir cada especificidade de cada elemento, o seu projeto, todos esses projetos se articulam para ter um resultado final para alcançar um objetivo. Olha aí a caracterização acontecendo ao vivo. Né? Né? Então, assim, para a gente encerrar, eu vou pedir para que cada um de vocês fale as palavras finais de vocês, né? De repente aí tentando indicar aí para quem vai assistir a gente, para esses alunos que hoje estão no ensino médio, alguma orientação para eles, né? No sentido do que vocês consideram ser pertinente para a construção de um repertório, né? Sei lá, algum deles talvez pense agora, né? A Marcela, eu vi ali, ela toda interessada, né? Perguntando aí sobre visagismo e tal. Quem sabe não está surgindo uma maquiadora aí a partir desse momento. E aí que vocês possam falar um pouco essas palavras finais para essa galera, para a gente encerrar a live, que já está com 1h12. Eu acho que se tem interesse, é mesmo ir atrás, né? Não só de leituras do tema, mas de trabalhos do tema. Então, assim, vá ver outras peças de teatro, converse se possível, converse com outras pessoas que trabalham na área de caracterização, veja fotos, veja vídeos, todo o repertório de imagens que a gente consegue, né, agregar, vai ser importante para depois, quando você quiser criar. Porque, afinal, a gente vive num mundo de imagens, né? Então, assim, buscar, procurar, ler, assistir. Se você quer fazer teatro, consuma teatro. Tem que consumir teatro. Você não pode fazer você pode fazer do nada, mas com o contexto tudo fica mais profundo, mais forte. Então, é consumir mesmo. Acho que o caminho é esse, e experimentar, se jogar e começar a brincar. Compra maquiagem, fica pintando em casa, sabe? Fica desenvolvendo coisas em casa, mesmo que ainda não seja voltado para o contexto teatral. Eu acho que o caminho mesmo é o do fazer. Joriana? Pois é, gente, é isso aí. Eu digo muito que entender caracterização, né, é entender um pouquinho de você, é entender um pouquinho de química, de física, de biologia, enfim, pegar todos esses elementos importantes para o autoconhecimento também, né? É você fazer investigação sobre sua pele, é você fazer investigação
sobre a oleosidade, sobre sombra e luz, é muito importante, é o princípio básico, né? É a sombra e a luz, é como o yin yang, né? O bem e o mal, enfim. E, assim, estudar mesmo, assim, se vocês gostam, ou mesmo que seja coletivamente também, como vocês estudam um texto, estuda sobre maquiagem, sobre o princípio, sobre cores, sobre pigmentos, né? Não precisa ser um expert, mas é entender esse processo, esse universo mesmo, da caracterização, da importância disso, da valorização, é importante vocês valorizarem, repassar isso, né? Por mais que não tenha nenhum tipo de pigmento no seu rosto, mas vai ter algum tipo de elemento que faz parte disso que a gente acabou de falar, é um suor, é algo diferenciado, né? É um batom que você usa, enfim, é um cabelo, é um negócio que bota aqui, esse negócio também faz parte, né? Enfim, se o olho cresce, se o olho diminui, enfim, se é um nariz diferenciado ou não, dependendo de como seja, sabe? Qual tipo de elemento que vocês... Como? Se usa uma bengala, se usa um chapéu, se usa... Né? Exato. Eu digo muito que você só não pode fazer uma coisa. Aliás, e até pode, porque, né, enfim, você não utilizar tudo isso como muleta, né, muleta para a cena. Você deve utilizar para a construção junto, para estar junto, né? São elementos, são referências, né? Mas não vai dizer o que você é ou o que a personagem é. Isso está dentro, é algo de dentro para fora. Mas vai ser elementos fundamentais para a comunicação, para você dizer, né? De uma forma, eu não digo nem facilitada, mas de uma forma melhor, né? Uma forma mais completa, né? Sobre essa complexidade que é a atuação, que é a cena, que é o que você quer dizer. As pessoas, seja com o elemento da oralidade, né? Do verbo, ou o verbo sendo a ação também, que é um outro elemento, né? E é isso. E eu acredito que o universo da cena, o universo da atuação, o universo da arte é o universo do encantamento, né? E, sobretudo, da liberdade criativa, né? Então, sejam criativos, tá? E eu espero que eu, Stephanie, Túlio, tenha possibilitado, né, algum tipo de interesse para vocês fazerem isso que a gente tanto ama, tanto gosta, pelo menos eu, pelo menos Stephanie, né? Nós somos apaixonados. E me coloco à disposição aqui também, né? Os alunos que quiserem conversar sobre o tema, podem me procurar, que a gente conversa, estou aberta. Ai, que bom. Eu quero agradecer a vocês duas pela disposição, né? A gente teve aí um pequeno atraso, mas as duas puderam ficar, que bom que deu certo, né? A gente teve uma live, acho que muito proveitosa, tem muito material para os meninos ouvirem outra vez e ouvirem, e isso vai provocar muitas discussões, tenho certeza, né? A gente ainda tem momentos síncronos para tratar desse tema. Fica o registro aí para a comunidade artística como um todo, né? Vai ficar disponível no ar, então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu acho que esse é um momento muito bacana, onde a gente pode estar tendo essas trocas, né? Espero que seja um momento também para vocês duas aí, onde vocês possam, a partir daqui, se aproximar, trocar experiências, né? Intervir no trabalho uma da outra aí também. Uhum. E agradecer a quem passou pelo chat, né? Que pôde acompanhar também ao vivo. E, desde já, dizer que o IFRN também tem as portas abertas para vocês, né? Quando quiserem propor alguma parceria. Joriana tem uma professora de teatro aí, a Maria Luísa, né, no IFRN, que é alguém que participa, né, o IFRN tem um grupo que participa ativamente da cena teatral de Mossoró, cola neles também, eu acho que é uma galera que pode contribuir nesse diálogo aí também, e desde já o meu muito obrigado, né, vamos encerrando por aqui, e espero que vocês fiquem bem, cuidem-se durante essa pandemia, para a gente voltar a fazer teatro presencial tão logo seja possível. Muito agradecido bem rapidinho. pelo convite. Ok. Bem rapidinho, se alguém quiser conhecer mais os meus trabalhos, tem o Instagram também, né, que é @jorianapontes, e também tem o @ciabagana,
cia.bagana.de.teatro. Não sei para que tanto ponto, mas tem ponto. E assim, enfim, e Stephanie também, vamos estreitar os laços. Natal e Mossoró é bem pertinho. Vamos embora. Já quero. Então tá, um abraço. Até mais. Abraço. Até mais. Valeu, Túlio, obrigada. Oi. Nada.